Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Maicon e Hugo Souza vão a campo. Então a gente vai começar a projetar esse time que encara o São Paulo na próxima quinta-feira. E uma auditoria revela desvios de camisas do clube. Cara, é impressionante. O Corinthians tá em colapso e algo precisa ser feito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos bora lá, porque quinta-feira tem majestoso clássico contra o São Paulo, né? O Química Arena, 19h30 esse jogo. O Corinthians está a 9 pontos do G7, então dificultou bastante, né? Depois das duas últimas derrotas, né? Bragantino e Ceará, essa última em casa. Mas o Corinthians precisa melhorar a sua pontuação na tabela. A gente está falando de um clássico. Pega moral, ganha corpo, né, para a semifinal da Copa do Brasil. Então, enfim, tô tentando me apegar aqui em algumas valências em relação a esse jogo. O Maicon e o Hugo Souza foram a campo, né? A gente tinha essa ideia de esperar segunda-feira para entender o que iria acontecer. O Maicon teve uma tendinite no joelho, ficou de fora dos treinamentos do final de semana, sexta e sábado, domingo foi folga. Mas hoje ele foi para campo. Então, é claro que ele vai ser monitorado até quarta-feira, quando ocorre a última atividade na véspera do clássico. O Hugo Souza também foi para campo nessa segunda-feira. Ele foi cortado da seleção, ficou de fora dos dois últimos jogos e está, né, recebendo cuidados aí, né, de uma pancada que ele sofreu ainda no jogo contra o Grêmio. É dúvida, né? Eu não confirmaria ainda o Hugo Souza. Acho que o Maicon tem uma tendência até de jogar, mas o Hugo ainda está na condição de dúvida. Assim como o Memphis Depay, que está na data FIFA com a sua seleção e que vai retornar nos próximos dias aí para a gente entender em que condições, para saber se ele vai a campo ou não. Fora, com certeza, Ranieri, esse está lesionado, se ausenta por um período, né, uma lesão no adutor da coxa, e Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tinha esquecido dele até no vídeo anterior, então esses dois estão fora com certeza. O André, volante, e o Vitinho, meio atacante, estão de volta. Trabalharam durante a semana normalmente e esses reforçam especialmente o banco, né? Eles não são titulares, acho que até não começam o jogo, mas servem como alternativas aí para o Dorival no segundo tempo. Tô tentando esboçar um time aqui, tá? Espero que o Dorival não vá de André Ramalho e sim de Tchoca. Espero. Só que aí, será que ele vai de 3 zagueiros, colocando Fabrício Angelieri por ali, já que ele não tem o Ranieri, ou ele vai numa linha de 4? Com Mateuzinho, Matheus Bidu e 2 zagueiros, com o Tchoca e o Gustavo Henrique. O goleiro a gente vai ter que esperar para saber se vai ser o Longo ou o Hugo Souza. No meio-campo, provavelmente o Maicon abrindo o meio-campo, com o Martínez por um lado, o Breno Bidon sendo mais Rodrigo Garro, né? E o André Carrilho também fechando o meio-campo, com o Yuri e o Guinegão ou o Memphis Depay, dependendo da condição física, senão vai ser o Yuri e Memphis no ataque, imagino eu, que o Dorival vá priorizar os seus melhores jogadores na medida que estamos falando de um clássico. Até quarta-feira, vocês sabem, né? O vídeo vai ter um pouco mais robustez em termos desse time provável que o Dorival vai levar a campo diante do São Paulo. Também vou trazer informações aqui do São Paulo, né? Pra gente entender de que maneira vem o São Paulo para esse jogo. Agora, essa foi a primeira parte do vídeo, né? Que é o que o torcedor às vezes mais gosta de saber, né? Que se relaciona com os jogadores, né? Quem vai a campo, tem clássico quinta-feira, né? O torcedor que provavelmente vai lotar mais uma vez a Neoquímica Arena. Tudo isso que a gente já sabe. Agora, a notícia do começo dessa semana, ela é acachapante, gente. Uma auditoria contratada, né? Solicitada pelo então presidente Osmar Stabile, revelou um escândalo. Um escândalo. Simplesmente desvios de camisas do clube fornecidas pela fornecedora de material esportivo do clube, a Nike. Nos últimos 2 anos, em valores que ultrapassam 300% do habitual em que a Nike fornece. Em detrimento disso, outros departamentos do clube em condições precárias, sem utilização de uniformes, como modalidades como basquete, categoria de base, futsal, esportes aquáticos, que dependem muitas vezes dos materiais, né? Mas que acabam tendo que ou comprar de segunda mão produtos licenciados no mercado,
ou seja, você tem um custo adicional, sendo que a Nike fornece esse material, só que esse material não chegou para outros departamentos e sequer, muitas vezes, foi utilizado pelo profissional. E num volume muito superior ao que normalmente acontece. Essa auditoria revelou também que esses materiais eram usados em vendas clandestinas com participação de colaboradores do clube. O principal responsável pelo setor de almoxarifado, também em condições precárias, em muitos casos, é o vice Armando Mendonça, que é o vice-presidente, junto do Osmar Stabile, da chapa de Augusto Melo. O Osmar Stabile assumiu e o Armando Mendonça ficou com outras funções no clube. Ele nega que ele tenha essa atribuição, nega que ele tenha solicitado, todas as questões denunciadas nesse relatório foram negadas pelo Armando Mendonça, que inclusive entendeu como um relatório tendencioso e que está procurando os seus direitos aí para se defender. O relatório também aponta de que esse relatório chefiado pelo chefe de tecnologia, o Marcelo Munhoz, de que muitas vezes o Armando Mendonça teria tentado interferir nessa investigação, nessa auditoria, de uma maneira um pouco até mais belicosa. O que o Armando nega também. Eu estou colocando aqui todos os pontos porque, enfim, eu não tenho poder de julgamento, né, gente? Eu estou só colocando a denúncia como foi feita. Esse relatório, o GE, se você quiser ter mais detalhes, está na capa do GE ali com todos os dados. Esse relatório de 96 páginas, se eu não me engano, foi enviado para o Conselho Deliberativo e agora o Conselho Deliberativo vai entregar para a Comissão de Ética e a Comissão de Justiça, que vão analisar caso a caso e vão chamar os responsáveis, né, para esclarecimentos, enfim, e aí a gente vai entrar em todos aqueles ritos processuais para se averiguar o que de fato aconteceu. Também a Polícia Civil está acompanhando o caso para entender quem são os responsáveis ou os irresponsáveis. Gente, desvios de camisas do clube. Porque assim, aí, vamos aqui, trouxe a informação mais técnica, vamos entender o seguinte. Vocês sabem que a Nike ela fornece o material esportivo e vocês sabem também que os dirigentes, né, eles têm acesso, especialmente os responsáveis por esse setor, a muitas camisas. E a gente entende que muitos materiais eles são usados para relacionamentos, para você fornecer, trocar muitas vezes com diretorias de outros clubes, para você fazer esse relacionamento com... vem um representante da CBF, você vai lá, entrega a camisa do clube e tal. Vem um patrocinador, né, um futuro patrocinador que você está negociando, você vai lá, leva uma camisa. Tudo isso está dentro de um pacote. Está dentro de um modelo habitual. Os jogadores têm lá a sua cota que eles levam. Muitas vezes familiares acabam, né, recebendo, pedindo, né, o torcedor da arquibancada e tal, porque senão vira uma farra, né? E a Nike tem um valor destinado ali anual que ela concede ao clube. Pois nos últimos 2 anos, esses valores foram ultrapassados em 300%. E quem ganhou com isso? Quem lucrou com isso? Bom, os departamentos do clube que dependem muitas vezes do material esportivo, não. Inclusive, eles já recebem modelos antigos, de 2019, 2021, que acabam utilizando nas categorias inferiores, né? Sub-12, sub-13, sub-17. Mas, cara, você tem o material esportivo da sua fornecedora, você solicita e esse material não para no clube? Esse material vai para onde? Quem está ganhando com isso? Cara, é inacreditável. Como o Corinthians ele tem uma corrupção entranhada em todos os setores. É no futebol, é em patrocinador que tem intermediário, depois não tem, depois volta a ter. Em contratos, em dívidas com empresários. Cara, é impressionante, velho. É impressionante. É 30% do Pedro lá que foi pro Zenit, que o Corinthians detinha, que depois a gente descobre que esses 30% já evaporaram para pagar uma dívida com o empresário. É uma confissão de dívida que o Duílio faz encerrando a gestão, dizendo aqui, ó, tem 200 milhões aqui que precisa pagar para esses empresários, eu fiz uma confissão de dívida, você não pode mais recuar. E renovei o contrato do Mano Menezes por mais 2 anos, tá? Ele tem só 2 meses no cargo aqui, mas ele tem mais 2 anos de contrato. Se você não quiser ele, você tem que pagar uma multa de 10 milhões de reais. É surreal.
É surreal. Essa das camisas de clube, eu fiquei chocado. Porque, cara, isso nós descobrimos. Nós estamos descobrindo agora. E, enfim, eu não estou aqui acusando o Armando Mendonça. Ele está no epicentro da denúncia. E ele vai ter que se defender. Agora, se não é ele, é alguém. Alguém está levando. Alguém está pegando esses materiais, essas camisas, vendendo, distribuindo de alguma maneira indevida, clandestina e ganhando dinheiro com isso. E a gente está falando de muito dinheiro, tá? Porque se vocês perceberem 300% a mais que a Nike está mandando e esses materiais não chegam nos departamentos, cara, a gente está falando de muito dinheiro. Vocês sabem quanto custa uma camisa, né? Uma camisa oficial, versão jogador. Vocês sabem, né? Que inclusive, olha só, chegou a faltar para o profissional na partida, na véspera da partida diante do Fluminense, lá no dia 13 de setembro, se eu não me engano, no Maracanã, em que o Corinthians não tinha à disposição o uniforme branco e precisou avisar o Fluminense para o Fluminense ir com o uniforme número 2, para o Fluminense ir de branco e o Corinthians usar a preta. Olha isso, gente. Chegou a faltar para o time profissional. Um time que tem uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais, que paga 5 milhões de reais por mês para um jogador, que tem um investimento que tem. O Corinthians ficou sem uniforme para jogar um jogo do Campeonato Brasileiro, sendo que a Nike estava mandando. E foi para onde? Gente, é inacreditável o que os caras fazem. Os caras estão destruindo o Corinthians. Estão tentando, né? Eles estão sequestrando o Corinthians. Eu vou falar um negócio de novo aqui, cara. Eu não sei se é a Safiel, tá? Já fiz materiais aqui, já manifestei apoio à Safiel. Acho que é um projeto muito interessante e que vale a pena ser mais depurado e mais recebido com mais atenção. Mas alguma coisa tem que ser feita, gente. Não dá. Não dá para esses caras continuarem saqueando o clube, porque é isso que está acontecendo. Eu tô vendo o mesmo filme que aconteceu com o Cruzeiro, só que o Cruzeiro foi rebaixado. Esse ano não dá tempo mais do Corinthians ser rebaixado. E é difícil o Corinthians ser rebaixado, porque a torcida vai lá, a torcida apoia. Já foi uma vez, mas a torcida vai lá, a torcida apoia, a torcida levanta, a torcida salva, a torcida entra no Parque São Jorge, entra no CT, conversa com os caras, a torcida se mobiliza. Mesmo em Copa do Brasil, chegando numa semifinal, olha que loucura. A torcida carrega esse time. Carrega, mesmo com todas as bobagens que os caras fizeram esse ano. Com impeachment, com transfer ban, com dívida, com não sei o quê. Que loucura, com ex-presidentes denunciados, Ministério Público. Cara... E agora mais essa. Eu de verdade, cara, eu acompanho o Corinthians há 10 anos com mais afinco aqui em São Paulo e eu fico estarrecido. Estarrecido com a grandiosidade desse clube, a fidelidade do torcedor, que não tem esse nome por acaso, porque o torcedor vê esse monte de merda e continua apoiando, porque é paixão, né? É religião, é um amor eterno, não tem como ser diferente, independentemente de quem esteja lá. Mas, infelizmente, comandado por pessoas não só incompetentes, como você sabe do que eu tô falando. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!